Vamos começar pela poesia social. O que ela foi? A poesia social, ela está relacionada com a questão de observação da sociedade, perceber os problemas sociais que ali ocorrem e trabalhar esses poemas, esses problemas dentro do meu texto. Uma característica interessante dela é a volta do verso, né? Quando a gente tem a poesia concreta, dentro desse tipo de poesia, você tinha ali muitas vezes uma mistura entre a imagem, né? Então o desenho, e efetivamente a escrita, o verso. A poesia social, ela volta para a figura do verso, certo? Então a gente tem ali uma volta para um verso mais tradicional. Não estou falando de tradicionalismo na questão de rimas, de uma forma rígida e assim por diante, mas simplesmente porque o verso vai ser escrito de maneira como sempre foi escrito, apenas com letras, sem desenhos, né? Dentro desse período, nós temos um autor muito significativo que, inclusive, fez parte da Academia Brasileira de Letras e, infelizmente, não está mais entre nós, que é o Ferreira Goulart, né? O Ferreira Goulart ele fica conhecido exatamente por se posicionar em relação aos problemas sociais que vinham afligindo o Brasil. Separei um textinho dele para a gente conseguir entender, compreender como que essa poesia social efetivamente funcionava no Brasil. Vamos lá? Então, o texto que eu separei para vocês, do Ferreira Goulart, chama-se Não Há Vagas, certo? É um texto muito famoso dele, é muito provável que vocês já tenham escutado, tá? Ou pelo menos conheçam parte dele. Diz assim, o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Tá? O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então, a gente percebe que o texto da poesia social é um texto de oposição. Ele está ali para denunciar todas as mazelas que acontecem. Ele fala ali sobre o preço dos produtos, o quão caro é, a impossibilidade da população mais pobre ter acesso a eles. Ele fala sobre aquela questão de quem é que cabe no poema ou quem não cabe no poema, né? E aí ele fala ali sobre a questão do homem das mulheres, fala da mulher de nuvens, ou seja, aquela pessoa que vive voando, não presta atenção na sociedade, o que está acontecendo naquele momento, enfim. E ele termina dizendo que o poema não fede nem cheira. Não fede nem cheira porque é aquela poesia morna, aquela poesia que não se opõe, diferente da poesia social, certo? Então a poesia social ela vem com esse viés combativo, certo? Nesse mesmo viés, nessa mesma perspectiva combativa, nós temos a poesia marginal. Começamos aí pelo nome que eu comentei com vocês nas aulas anteriores. O nome marginal vem daquilo que está à margem, tá? Então, pensa numa folha, margem da folha, em volta da folha, aquela partezinha branca onde você não tem o pontilhado, não tem o tracejado, não tem a pauta, né, propriamente dita. Então, a poesia marginal era essa. O objetivo dela era ficar à margem da sociedade, à margem do fazer literário, à margem da editoração, tá? Então pensem o seguinte, quando a gente tem essa geração, que era também conhecida como geração memeógrafa, por quê? Eles, de uma maneira geral, tinham uma distribuição não através de editoras, mas de maneira independente. Eles mesmos escreviam, reproduziam, montavam suas obras e distribuíam, tá? Muitas vezes apenas fazendo xerox de textos, né? Distribuindo em shows e assim por diante. Mimeógrafo porque era o que eles utilizavam naquele período, certo? Então vamos lá. Quando eu penso nesse tipo de constituição, o que a gente tem dentro dessa geração? A geração marginal, primeiramente, ela vai ter ali uma mistura, tá? Uma mistura um pouco, ela pega as influências daquelas tendências europeias, pega as influências do tropicalismo, pega as influências, tá? Do concretismo, e você tem uma poesia nova. Muitas vezes você tem poesias ali curtas, tá? Com frases de efeito.
Muitas vezes você tem poesias ali que misturam a parte gráfica, visual, com a parte escrita. Você tem poesias de oposição também. Você tem poesias, então, que falam de um contexto social, falam de problemas. Vocês têm poesias que têm, assim, temáticas pouco comuns, tá? Então, poesia falando sobre poesia, metalinguagem, por exemplo. Então, era uma geração rica e que se valia das mais diversas possibilidades do fazer poético para construir seu texto. A poesia marginal ela não vinha para agradar os grandes grupos editoriais, nem agradar o governo, ela vinha para ser.